gentle breeze whispers its delight. Leaves rustle softly, stars gleam bright. In your arms everything feels right. Moonlight paints our shadows tall. In the breeze I hear your call. Autumn breeze in the night so tenderly. In your embrace I feel so free. Every sigh, every touch we share. In the autumn breeze I know you care. Stars above, a blanket of delight. In your eyes, the autumn night. Walking through the amber glow. With you beside me, love starts to grow. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Vamos ler todo este capítulo. Está escrito o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. E se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes,
aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, eu quero hoje refletir com vocês sobre o seguinte tema: as 7 certezas do crente. As 7 certezas do crente. Quando João escreveu esta carta, já estava no final do primeiro século, e a igreja estava sendo bombardeada por uma perigosa heresia chamada de gnosticismo, que negava a divindade de Cristo. E João escreve esta carta para mostrar, de fato, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E nesta epístola, ele vai provar para nós que você pode saber quem é um verdadeiro crente por 3 maneiras. Primeiro, por aquilo que ele chama de prova doutrinária. É o versículo 1. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Se você não crê que Jesus é o Cristo, o Messias, então você não pode ser um crente, não pode ser um cristão. Segunda prova é a prova social. E ele prossegue no verso 1 e diz assim: todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então, segunda prova é quando você ama a Deus e ama o seu próximo, seu irmão. Se você não ama, você não é um crente, você não é um cristão. E a terceira prova é a prova moral. Olha comigo o verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então a prova moral é a obediência. Bom, por que ele está dizendo isso? Porque ele está refutando o que disse outrora acerca das heresias tentando enganar os crentes, daqueles que não conheciam a Deus, que não eram de Deus, mas que viviam segundo o maligno, que este mundo está posto no maligno. A carta toda foi escrita para lhe dar certeza da sua salvação. Aliás, a palavra sabemos aparece 39 vezes nesta epístola. A palavra sabemos aparece 8 vezes só nesse capítulo que lemos. Todo esse capítulo foi escrito, aliás, toda essa carta, para lhe dar uma garantia. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Está escrito no versículo 13. Então, João vai tratar aqui de 7 certezas do crente. E vamos ver então que certezas são essas. Primeiro, temos a certeza de que quem é nascido de Deus, ama a Deus e ama os irmãos. É isso que ele está dizendo aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E se você é nascido de Deus, 2 coisas vão acontecer na sua vida. Primeiro, você vai amar a Deus. Se você não ama a Deus, isso é uma prova que você precisa nascer de novo. Se você é crente, você ama a Deus. E se você ama a Deus, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, você vai declarar que ama. Segundo, você vai ter tempo para esse Deus. Terceiro, você vai procurar agradar esse Deus. Então é fé, então é amor, então é obediência. Sem essas coisas não há possibilidade de você dizer que ama. Como é que você ama a Deus? Quando você obedece a Deus. Como é que você ama o seu irmão? Quando você serve ao seu irmão. Fora disso, não há a mínima probabilidade de você dizer: eu sou um crente, eu sou um cristão, eu tenho segurança da minha salvação. Então a primeira certeza é essa: você que é nascido de Deus, você ama a Deus. Você que é nascido de Deus, você ama o seu irmão. Segunda certeza do crente: o crente é aquele que tem certeza de que Jesus Cristo é Deus. Esta é a tese dos versos 6 a 10. E aqui eu queria só pensar com você os conceitos da época, porque os fariseus e os sacerdotes achavam que Jesus era um embusteiro. Outros achavam que Jesus Cristo era um religioso fanático.
Os gnósticos diziam que Jesus era apenas um homem sobre o qual Cristo veio no batismo e foi embora dele na cruz. Bom, Ário de Alexandria diz que Jesus foi a primeira criação de Deus. Mais recentemente, vêm as testemunhas de Jeová para dizer que ele não é igual a Deus. Depois surgiu os espíritas dizendo, não, ele foi um mestre. Depois veio os muçulmanos dizendo, não, ele foi apenas um profeta. E para você, quem é Jesus Cristo? O cristão tem certeza de que Jesus Cristo é Deus. E aqui João vai levantar para nós 3 testemunhos no céu, 3 testemunhos na terra. Se não, vejamos. Olha aí comigo. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Talvez é o versículo mais claro da Bíblia sobre a Trindade. E ele diz, os 3 são um. Nós não cremos no politeísmo. Nós cremos em Deus. Um único Deus, que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. João chama o Filho de a Palavra, o Verbo, o Logos. E ele diz que esses 3 no céu dão testemunho da divindade de Jesus Cristo. Mas agora ele diz, no versículo 8, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Que propósito? Testificar que Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus. Mas vamos entender isso aqui. O que significa água e sangue dando testemunho? Bom, os reformadores, Lutero e Calvino, acharam que quando fala de água e sangue, ele está se referindo aos 2 sacramentos. Depois vem Agostinho de Hipona, diz, não, esse água e sangue tem a ver com aquele momento em que seu lado foi furado com a lança e saiu água e sangue. Mas Tertuliano, outro pai da igreja, diz que água e sangue tem a ver com o batismo e com a morte de Jesus. E parece-nos que esta terceira opção é a melhor. Por quê? Porque João está refutando aqui, meus irmãos, os gnósticos, e dentro dos gnósticos tinha os ebionitas, que diziam o seguinte, através de Cerinto, seu líder, que Jesus era homem, só homem. Aí o Cristo veio nele na hora do batismo. E o Cristo foi embora dele na hora que foi crucificado. Então o que João estaria dizendo é que, na verdade, ele é o Cristo desde o seu nascimento, desde a sua morte e para sempre o mesmo. Ele não houve um momento antes do batismo que ele deixou de ser o Cristo. Ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, o anjo proclamou aos pastores, eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então João está refutando essas heresias que surgiram lá no final do 1º século. Ele é o Filho de Deus. Ele não tomou sua natureza, ele não tomou a nossa natureza apenas por um momento e depois a largou. Não, ele foi verdadeiramente Deus, ele foi verdadeiramente homem. Pois bem, olha comigo o versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então, não dá para você ser um crente se você não aceita o testemunho que Deus deu acerca do seu próprio Filho, que Ele é Deus. Pois bem, vamos à terceira certeza do crente. Temos a certeza que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Versos 11 a 13, confiram comigo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi para saberes que tens a vida eterna, a vós que crezem o nome do Filho de Deus. Então vejam vocês, meus amados irmãos, uma coisa muito importante aqui. O Evangelho de João foi escrito para os incrédulos.
para ensinar eles uma coisa: que se eles crerem em Jesus, eles têm a vida eterna. Está lá em João 20:31. A primeira carta já foi escrita para crentes, para dizer o seguinte para eles: vocês que creram precisam saber que vocês já têm a vida eterna. Tem muito crente que, embora crente, salvo pela graça, vive nessa insegurança, vive nesse medo de perder a salvação. Se julgam salvos de manhã ou perdidos à noite, de manhã indo para o céu, de noite indo para o inferno. Medo de cair da graça, medo de perder a salvação, medo de ter um nome no livro da vida e de repente Deus vai lá, passa uma borracha e apaga o nome do livro da vida. Na verdade, João está dizendo o seguinte para a igreja: vocês precisam entender isso, que vocês que creram, vocês já têm a vida eterna. Não terão, não tem, é agora, é certeza, é posse, é convicção. Essa vida eterna não é conquistada por vocês, não é comprada por vocês, não é merecida por vocês, é uma dádiva de Deus, e esta dádiva é feita mediante Cristo Jesus. Quando você crê nele, você já pode ter essa certeza. E ele vai dizer de forma muito linda no verso 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então não há salvação fora de Jesus. Não há nenhuma religião que possa salvar, não há nenhum homem, por mais conhecido ou poderoso, que possa salvar. A salvação é uma dádiva de Deus oferecida em Cristo Jesus. Se você tem Jesus, se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem Jesus, não tem o Filho, não tem a vida. Não há possibilidade de salvação fora de Jesus. Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Essa é a certeza que você e eu devemos ter no nosso coração. Quarta certeza, veja comigo: temos a certeza de que Deus responde às nossas orações quando elas estão afinadas com a vontade de Deus. Olha comigo os versos 14 e 15. E essa é a confiança que temos para com Ele: que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe são feitos. Então vamos entender aqui. Deus responde a oração. Mas oração não é para você impor a sua vontade a Deus. Oração não é para você dobrar a vontade de Deus, para que Deus abra mão da vontade dele para aceitar a sua vontade. Oração é respondida por Deus quando você faz esta oração segundo a vontade de Deus, para glorificar a Deus. Porque você e eu não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus que vai nos destruir pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Então Deus atende a sua oração quando você a faz de acordo com a vontade dEle. Porque Deus tem o melhor para você. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então notemos isso. Quando é que Deus deixa de responder a sua oração? Primeiro, diz a Bíblia, quando você tem algum pecado inconfesso na sua vida. Se observar a iniquidade, diz o salmista, Deus não me teria ouvido. Então não é possível que você prevaleça na oração e viva no pecado ao mesmo tempo. Segundo, Deus não vai atender a sua oração quando a sua oração não é uma oração com a intenção correta. Pedis e não recebeis. Nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar os vossos próprios deleites. Se a sua oração é egoísta, se a sua oração é para alguma vantagem pessoal em detrimento de outrem, Deus, não vou responder. Motivação não está boa. Mas o texto está dizendo que se você orar segundo a vontade de Deus, é uma confiança que nós temos, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos atender. Essa é uma confiança que todos nós precisamos ter, meus irmãos, porque orar é algo sublime.
Deus está dizendo para você: eu tenho bênçãos para lhe dar. Se você não pedir, você não as recebe. A forma de receber é pedir. Nada tendes, porque nada pedis. Mas você vai receber quando você estiver com o seu coração afinado com o coração de Deus, quando a sua vontade estiver submissa à soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você estiver orando para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, aí Deus escuta a sua oração, você pode ter certeza disso. Vamos agora à quinta certeza. Temos a certeza de que Deus pode salvar pessoas da morte pela instrumentalidade das suas orações, das nossas orações. Olha comigo os versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então preste atenção no que João está dizendo. Isso é uma certeza nossa. Quando alguém pecar, seu irmão, membro da sua igreja, ou de outra igreja, ou da sua família, ou do seu relacionamento, não jogue pedra. Não jogue pedra. Não esmague a cana quebrada. Isso não é o seu papel. Você não é acusador. Você não se alegra com a queda do seu irmão. Você não aproveita o momento que seu irmão caiu para você se projetar. Está vendo aí? Ele caiu, eu não, eu sou um crente batuta. Não. O que o texto está dizendo é que se alguém pecar, Deus pode salvar essa pessoa, recuperar essa pessoa, restaurar essa pessoa, levantar essa pessoa, trazer de volta essa pessoa que caiu, mediante as suas orações. Ore por ela, interceda por ela, coloque-se na brecha por ela, rogue a Deus para restaurar essa pessoa, para levantar essa pessoa, para perdoar essa pessoa, para trazer de volta essa pessoa, segura e salva para o aprisco. Porque ele diz, há pecados que não são para a morte. É claro, irmãos, que precisa explicar aqui uma coisa. É baseado nesse versículo que o romanismo criou a ideia de pecado venial e pecado mortal. É preciso saber que todo pecado é mortal. O salário do pecado é a morte. Não tem esse negócio de pecadinho, pecadão, né? Pecado leve, pecado médio, pecado pesado. Todo pecado é maligníssimo. Mas João introduz um fato aqui, que é o chamado pecado para a morte. Ele diz, para isso não recomendo que ore não. E o que é o pecado para a morte? Poderia ele estar se referindo, porventura, no mesmo contexto de Hebreus, daqueles que estavam retrocedendo, por causa das perseguições, voltando atrás, desculpa do pleonasmo? Ou esse pecado aqui, e a maioria dos estudiosos entende isso, que é uma referência ao que Jesus tratou da blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado que não tem perdão nem nesta vida, nem no porvir. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Para o qual João está dizendo, não rogue. Esse não tem recuperação. Esse não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele pecado consciente, deliberado, por alguém que, conhecendo a verdade, rejeita a verdade e atribui a obra de Deus, realizada por Cristo, no poder do Espírito Santo, a Satanás. O contexto em que Jesus fala desse pecado é o contexto onde Jesus tinha curado um endemoniado, surdo, mudo, e os fariseus e os escribas, por inveja de Jesus, conscientemente disseram que Jesus expulsou aquele demônio pelo poder de Beelzebu, que Jesus era um parceiro do demônio, que o Espírito Santo estava em associação com o demônio, e que a obra de Deus, feita no poder do Espírito Santo de Deus, nada mais era do que uma obra do demônio. Jesus está dizendo o seguinte, para esse pecado não tem perdão. É a recusa consciente, deliberada de alguém que peca contra Deus, conscientemente, deliberadamente, atribuindo uma obra de Deus ao próprio Satanás. Para esse, não adianta rogar.
Mas há outros que, embora pecando, porque há pecado não para a morte, você deve interceder. E por meio das suas orações, Deus vai restaurar essa pessoa. Vamos agora, por gentileza, à sexta certeza do crente. Temos a certeza de que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Olha comigo, versos 18 e 19, por gentileza. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vamos entender isso aqui. Notem comigo a palavra sabemos. Essa palavra sabemos é a mesma que Paulo usa em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um termo que vem da matemática. É um termo exato. Não é a linguagem da conjectura hipotética, mas da certeza experimental. E o que ele diz que sabemos? Que todo aquele, não alguns, não a maioria, mas todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado. Preste atenção. Ele não está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Não vive em pecado. Qual a diferença entre pecar e viver em pecado? Se você e eu falarmos agora, hoje aqui, eu não peco, nós estamos o quê? Mentindo. Estamos falando que Deus é mentiroso. Porque Deus diz que nós somos pecadores. Então, qual a diferença entre pecar e viver na prática do pecado? É que pecar é resultado da nossa natureza, que ainda existe em nós. Nós não fomos glorificados ainda. Mas o pecado da nossa vida não é um hábito, não é um costume, não é uma agenda. O que é prática? Por exemplo, você levanta todo dia, toma o seu banho, toma o seu café. Depois, vai dar meio-dia e pouco, você almoça. Depois, no finalzinho da tarde, você faz um lanche. Isso é rotina. Todo dia, toda semana, todo mês. Então isso é hábito. Pecar não é assim para o crente. Você não faz provisão para o pecado. Você não planeja pecar. Você não faz preparativos para pecar. É acidente. Não é hábito. Então preste atenção, porque você tem que olhar e fazer uma radiografia do seu coração. Se você está vivendo deliberadamente no pecado, como hábito, como costume, como prática, ele está dizendo, não é nascido de Deus ainda. Todo aquele que é nascido de Deus não viu na prática do pecado. Antes, agora preste atenção, aquele que nasceu de Deus o guarda. Você percebeu que aquele aqui está com a letrinha maiúscula? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Como assim? Quem se guarda aqui? É você que guarda você mesmo? Não. Aquele que nasceu de Deus aqui, com letrinha maiúscula aí, é Jesus. Quem guarda você é Jesus. Agora preste atenção. Jesus não tem nenhum compromisso com as nossas loucuras. Ele não tem compromisso de guardar-nos quando deliberadamente nós planejamos pecar. Agora, Jesus guarda você quando você depende de Deus, pede misericórdia a Deus. Ele guarda você. E aqui está escrito, e o maligno não lhe toca. Crente não tem que ter medo do diabo. Crente tem que temer a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem guarda você é Jesus. Se eu fosse me guardar, eu sou muito fraco, você é fraco demais também. Nós não guardaríamos a nós mesmos. Isso é certeza sua. O crente não vive na prática do pecado. Não significa que ele está imune à tentação, não. Não significa que o diabo não possa produzir, por exemplo, sofrimento do crente, como produziu com a permissão de Deus em Jó, como barrou o caminho de Paulo para a obra missionária.
mas no sentido de o diabo não pode tocar você para destruir a obra de Deus em você, para tirar você das mãos de Jesus, para roubar de você a sua salvação. Absolutamente não, porque aquele que guarda você é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno, você jaz em Cristo. Bom, a última certeza do crente, vamos ver. Sétima certeza. Temos a certeza de que a vida cristã é a vida verdadeira. Olha comigo os versos 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então Jesus Cristo é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele é certamente a verdadeira vida. Então, preste atenção no que João está dizendo. Porque tem muita gente dizendo que ser crente é careta, que ser crente é ser quadrado, que ser crente é porque você ainda não atingiu maturidade emocional, você precisa de uma muleta existencial. Que quando você tiver massa cinzenta mesmo na sua cabeça, você não precisa de Deus, você não depende de Deus, você nega a existência de Deus. E João está dizendo, não. Num contexto de florescimento das heresias do gnosticismo, João está dizendo, não, você tem a vida verdadeira, você está no verdadeiro. Ser crente é ser esperto. Em outras palavras, ser crente é ser inteligente, ser crente é ser sábio, ser crente é estar do lado da verdade, ser crente é estar naquele que é o verdadeiro. Você tem a verdadeira vida. Então o crente nunca deveria ter qualquer sentimento de inferioridade, se sentir miúdo, se sentir pequeno, se sentir um zero à esquerda, se sentir alguém que ainda não alcançou os patamares mais elevados da escalada da vida. Não, você está no verdadeiro, você tem a verdadeira vida, você tem o verdadeiro Deus. Quando ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, está dizendo o seguinte, olha, o mundo aí que jaz no maligno tem muitos deuses, tem muitos ídolos. Estão seguindo ídolos mortos, que não têm vida, que não têm poder para salvar, que não têm poder para libertar, que não têm poder para proteger. Você já viu uma procissão na rua? Carregando seus deuses, carros alegóricos? Protegendo para ele não cair, se cair quebra. Essa é a linguagem de Isaías 46. Os ídolos que os homens fabricam precisam ser carregados nos braços, nas costas. É você que os protege. E aí vocês não, o nosso Deus, Ele nos carrega no colo desde a infância até a velhice. Ele nos carrega no tempo, Ele nos carrega na eternidade, Ele nos carrega na vida, Ele nos carrega na morte, Ele nos carrega depois da morte. Ele é o nosso Deus verdadeiro. Então fuja dos ídolos. Você tem o verdadeiro. Mas eu queria concluir. Você lendo comigo, por favor, o versículo 12. Você pode ler o 12 comigo? Acho que aqui está a síntese desse texto. Todos juntos, vamos lá? Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Me permita contar uma ilustração que eu já contei em tempos de outrora aqui, para ilustrar bem isso. Havia um homem muito rico na Europa. E este homem era amante da arte, da pintura. E este homem resolve investir quase toda a sua fortuna em quadros de pintores famosos. Ele tinha uma grande galeria de arte. Ele tinha um filho único, herdeiro da sua grande fortuna. Um dia esse filho vai fazer uma viagem com um dos seus amigos, aliás, o seu amigo mais próximo, e nessa viagem houve um terrível acidente e o filho deste homem morreu, longe de casa. E o seu amigo, sabendo que o seu pai era um amante da arte, e ele era um pintor não de qualidades superlativas, mas mediana,
mandou para o pai dele uma espécie de quadro que ele mesmo pintou, do seu filho que havia falecido. Colocou este quadro numa moldura e mandou para aquele homem, enlutado de filho único. E quando aquele homem rico recebe este quadro do filho, ele coloca-o numa moldura tão nobre quanto as outras molduras e os outros quadros famosos. Antes de morrer, esse homem fez um testamento e recomendou ao seu mordomo, administrador, que então fizesse um leilão de todos os quadros. E aquele administrador, então, oportunamente fez um grande leilão, convidou as pessoas mais nobres da Europa, as mais amantes das artes, para leiloar, vender aqueles quadros. E muitas pessoas ricas, e muitas pessoas nobres, e muitas pessoas amantes das artes foram lá para participar daquele leilão. Para surpresa de todos, o administrador abre o leilão não com os quadros mais famosos, dos pintores mais conhecidos, mas abriu o leilão com o quadro do filho. Não tinha nenhuma obra de arte a se admirar naquele quadro. O pintor era desconhecido. O quadro de mal traçadas linhas. E ninguém se interessou. Todos aguardavam os quadros mais belos, mais famosos, os artistas mais conhecidos. Até que alguém resolve dar um lance e compra o quadro do filho. E quando aquele homem comprou o quadro do filho, o administrador disse: nós vamos encerrar aqui o leilão. Todos protestaram: não, nós fomos convidados para comprar os quadros, estamos aqui para isso. E o administrador disse: não, está encerrado o leilão. E pegou o testamento daquele homem rico que havia falecido, e no testamento estava escrito assim: quem comprar o quadro do meu filho é o dono de todos os outros quadros. Porque quem tem o filho tem tudo. A palavra de Deus está dizendo para você e para mim hoje, nesta manhã: se você tem o filho, você tem a vida. Se você tem o filho, você tem a vida eterna. Se você tem o filho, você é herdeiro de Deus. Se você tem o filho, você é co-herdeiro com Cristo. Se você tem o filho, você tem a salvação. Se você tem o filho, você tem tudo que Deus preparou para você desde a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.